Comentários sobre o Viver. Volume 2. Breves textos. Livro de Jiddu Krishnamurti. Convicções, sonhos. Como é bonita a terra, com seus desertos e ricos campos, suas florestas, rios e montanhas, seus incontáveis pássaros, animais e seres humanos. Há aldeias, imundas e doentes, onde não chove o suficiente há muitas estações. Os poços estão quase secos, e o gado está pele e ossos. Os campos estão danificados, e o amendoim está murchando. A cana-de-açúcar não é mais plantada, e o rio não corre há muitos anos. Eles esmolam, roubam e têm fome. Eles morrem esperando pelas chuvas. Depois existem as cidades opulentas, com suas ruas limpas e automóveis novos reluzentes. Seu povo bem vestido e limpo, suas intermináveis lojas cheias de artigos, suas bibliotecas, universidades e favelas. A terra é linda, e seu solo, ao redor do templo e no árido deserto, é sagrado. Imaginar é uma coisa, e perceber o que é outra, mas ambas estão ligadas. É fácil perceber o que é, mas libertar-se dele é outra questão, pois a percepção é toldada por julgamentos, comparações, desejos. Perceber sem a interferência do sensor é árduo. A imaginação constrói a imagem do ser e o pensamento, então, funciona dentro de suas sombras. Dessa autoimagem, cresce o conflito entre o que é e o que deve ser, o conflito da dualidade. A percepção do fato e a ideia sobre o fato são dois estados inteiramente distintos, e apenas uma mente que não esteja aprisionada pela opinião, pelos valores comparativos, é capaz de perceber o que é verdadeiro. Ela viajara uma longa distância de trem e ônibus e precisou caminhar da última parte, mas como era um dia fresco, a subida não foi penosa demais. Eu tenho um problema bastante urgente que gostaria de discutir, ela disse. Quando duas pessoas que se amam são inflexíveis em suas convicções diametralmente opostas, o que pode ser feito? Uma delas deve ceder? O amor pode criar uma ponte sobre esse abismo separador e destrutivo? Se houvesse amor, haveria essas convicções fixas que separam e aprisionam? Talvez não, mas agora isso foi além do estado do amor. As convicções tornaram-se ásperas, brutais, inflexíveis. Uma das pessoas pode ser flexível, mas se a outra não o for, é certo que acontecerá uma explosão. Pode-se fazer algo para evitar isso? Uma pode ceder, contemporizar, mas se a outra for totalmente intransigente, a vida com aquela pessoa ficará impossível. Não existirá um relacionamento com ela. Essa intransigência está levando a resultados perigosos, mas a pessoa em questão não parece se importar em convidar o martírio para suas convicções. Tudo isso parece bastante absurdo quando se considera a natureza ilusória das ideias, mas as ideias assumem profundas raízes quando não se tem nada mais. A gentileza e a consideração somem no brilhantismo áspero das ideias. O indivíduo em questão está completamente convencido de que suas ideias, teorias que ele obteve das leituras, vão salvar o mundo ao trazer paz e abundância para todos. E ele considera que matar e destruir, quando necessário,
são justificados como meios para aquele fim idealista. O fim é tudo o que importa, não os meios. Ninguém importa, desde que aquele fim seja alcançado. Para essa mente, a salvação está na destruição daqueles que não compartilham da mesma convicção. Algumas religiões pensaram, no passado, que esse era o caminho para Deus, e elas ainda têm excomunhões, ameaças com o inferno eterno, e assim por diante. Isso que você está dizendo é a mais nova religião. Buscamos esperança nas igrejas, nas ideias, nos discos voadores, nos mestres, nos gurus, todos eles levando somente a mais infelicidade e destruição. Em si mesmo, o indivíduo precisa estar liberto dessa atitude intransigente, pois ideias, por mais ótimas, por mais sutis e persuasivas, são ilusórias. Elas separam e destroem. Quando a mente não está mais presa na teia das ideias, opiniões e convicções, então existe algo totalmente diferente das projeções da mente. A mente não é nosso último recurso para resolver nossos problemas. Pelo contrário, ela é a criadora dos problemas. Eu sei que você não aconselha pessoas, mas, de qualquer modo, o que posso fazer? Eu tenho me feito esta pergunta por muitos meses e não encontrei a resposta. Mas, mesmo agora, quando faço a pergunta, estou começando a ver que não há uma resposta definitiva, que é preciso viver de um momento para outro, aceitando as coisas como elas se apresentam e esquecendo-se de si mesmo. Aí talvez seja possível ser cortês, perdoar. Mas como isso vai ser difícil? Quando você diz, como isso vai ser difícil, você já parou de viver de um momento para outro, com amor e cortesia. A mente projetou-se no futuro, criando um problema, o que é da própria natureza do ser. O passado e o futuro são sua sustentação. Posso perguntar outra coisa? É possível para mim interpretar meus próprios sonhos? Ultimamente, tenho sonhado bastante, e sei que esses sonhos estão tentando me dizer alguma coisa, mas não posso interpretar os símbolos, as imagens que ficam se repetindo. Esses símbolos e imagens não são sempre iguais. Eles variam, mas basicamente todos têm o mesmo conteúdo e significado. Pelo menos eu acho que sim. Embora, claro, possa estar enganada. O que a palavra interpretar significa em relação a sonhos? Como expliquei, tenho um problema sério que me tem aborrecido por muitos meses, e meus sonhos todos estão relacionados a esse problema. Eles estão tentando me dizer algo, talvez me dar uma pista do que devo fazer. E se eu conseguisse interpretá-los corretamente, saberia o que estão tentando transmitir. Certamente, o sonhador não está separado de seu sonho. O sonhador é o sonho. Você não acha que é importante entender isso? Eu não entendo o que quer dizer. Poderia, por favor, explicar? Nossa consciência é um processo total, embora possa ter contradições em si mesma. Ela pode dividir-se como o consciente e o inconsciente, o oculto e o revelado. Nela pode haver desejos, valores opostos, anseios, mas essa consciência é um processo total e unitário. A mente consciente pode estar ciente de um sonho, mas o sonho será o resultado da atividade da consciência inteira. Quando a camada superficial da consciência tenta interpretar um sonho, que é uma projeção de toda a consciência, sua interpretação
tende a ser parcial, incompleta, distorcida. O interpretador inevitavelmente deturpa o símbolo, o sonho. Sinto muito, mas isso não está claro para mim. A mente consciente, superficial, está tão ocupada com a ansiedade em tentar encontrar uma solução para seu problema que, durante o período desperto, nunca está quieta. No chamado sono, estando talvez um pouco mais quieta, menos perturbada, ela reúne sugestões da atividade da consciência toda. Essas sugestões formam o sonho, que a mente ansiosa, ao acordar, tenta interpretar. Mas sua interpretação será incorreta, pois ela estará preocupada com a ação imediata e seus resultados. O anseio de interpretar precisa cessar, antes que possa haver o entendimento do processo total da consciência. Você está muito ansiosa para descobrir qual é a coisa certa a fazer com relação a seu problema, não é? Essa própria ansiedade está impedindo o entendimento do problema, e assim há uma mudança constante de símbolos por trás dos quais o conteúdo parece ser sempre o mesmo. Então, qual é o problema? Não ter medo do que quer que aconteça. Você pode suprimir o medo com tanta facilidade? Uma simples afirmação verbal não suprime a ansiedade. Mas é esse o problema? Você pode desejar suprimir o medo, mas então o como, o método torna-se importante e você tem um novo problema, bem como o antigo. Então avançamos de um problema para outro e nunca nos libertamos deles. Mas agora estamos falando de algo totalmente diferente, não é? Não estamos preocupados com a substituição de um problema por outro. Então suponho que o problema real seja ter uma mente quieta. Certamente, este é o único problema, uma mente quieta. Como posso ter uma mente quieta? Veja o que está dizendo. Você deseja uma mente quieta, como um vestido ou uma casa. Tendo um novo objetivo, a quietude da mente, você começa a investigar sobre os modos e meios de obtê-la. Então, você tem outro problema em suas mãos. Simplesmente esteja ciente da absoluta necessidade e importância de uma mente quieta. Não lute pela quietude. Não se torture com disciplina para adquiri-la. Não a cultive nem a pratique. Todos esses esforços produzem um resultado, e aquilo que é um resultado não é quietude. O que é construído pode ser desconstruído. Não busque a continuidade da quietude. A quietude é para ser experienciada de um momento para outro. Ela não pode ser acumulada.